estamos começando mais um Sem Limite, o nosso bate-papo de hoje. Eu tenho certeza que mais do que interessa a você que está ligadinho na gente. Você já pensou em se aposentar? É claro que sim, se você trabalha. Já pensou quanto você vai receber quando se aposentar? Aí a matemática já é diferente. Aposentadoria é o nosso tema de hoje e a gente está recebendo aqui o professor Sodero, que vai falar tudo para a gente e atender, inclusive você que participou do Falando Nisso e ficou sem resposta. Obrigada, viu, professor? Está atendendo o nosso pedido de continuar o bate-papo aqui sobre aposentadoria. Eu terminei a abertura do programa falando o seguinte: a gente sabe quanto a gente vai ganhar quando se aposentar? Literalmente. Na realidade, a gente tem um contrato com o governo, com o INSS, mas a gente não tem segurança jurídica. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ninguém tem direito adquirido ao sistema previdenciário. Então, se a gente não cumpriu todos os pressupostos para aposentar, está pertinho de se aposentar, um dia faltando para aposentar, e veio uma lei nova que alterou e eu tenho que cumprir outros pressupostos para aposentar, eu vou ter que cumprir. Mas isso não é inconstitucional? Então, o Supremo disse que não é. Nós achamos que é, mas o Supremo disse que não é. Então, assim, todo mundo que tem contrato com alguém tem segurança jurídica. Claro. Por exemplo, você tem um contrato de locação, o locador tem segurança jurídica, o locatário tem segurança jurídica. As grandes empresas que negociam com o governo e que vendem para o governo têm segurança jurídica. Agora, o segurado da Previdência Social é o único que não tem. Eu só não entendo por quê. É porque, na realidade, eles criaram uma grande notícia de que a Previdência Social tem um déficit. Então, toda hora eles querem alterar as contribuições, o tempo que a pessoa pode aposentar, né? Justificando que se eles aposentarem antes, daí tem déficit na Previdência. E é uma caixa preta que ninguém abriu ainda. Muito se fala que não tem déficit na Previdência Social, que as grandes empresas que devem para o governo ainda não foram cobradas. E se elas forem cobradas, na realidade, a gente tem um superávit na Previdência Social. Então a gente está pagando a conta de uma má fiscalização, é isso? De uma má fiscalização, de uma ausência de eficiência, é verdade, e também de falta de publicidade, de informação clara para a população se é que existe déficit ou não. Exatamente. Daqui a pouquinho, sabe aquela propaganda que diz que é super fácil se aposentar em 30 minutos? A gente vai saber se isso é verdade. Porque você que ficou sem receber a resposta do professor Sodero no Falando Nisso, vai ter a resposta agora. Vamos rodar o primeiro Ligue Band. Boa tarde. Meu marido trabalha na prefeitura há 25 anos. E ele já tem 29 anos de contribuição paga pelo INSS. Ele tem 56 anos. Já tentei pedir a aposentadoria dele especial, por ele ser guarda civil, e não consegui até agora. Ele tem possibilidade de pedir essa aposentadoria? Por que eu não consigo pela prefeitura e nem pelo INSS? Obrigada. Meu esposo chama Luiz Salvador. Obrigada, minha linda. É uma aposentadoria de um funcionário público municipal. Isso. O funcionário público, municipal, estadual, federal, não teve regulamentado ainda o direito da aposentadoria especial. O único jeito que a gente tem conseguido, e nós já conseguimos várias vitórias, é o chamado mandado de injunção. É uma ação que entra em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, que tem concedido aos servidores públicos a aposentadoria especial na forma que é no INSS, né, até que o governo regulamente essa aposentadoria especial. Então, é só através da Justiça e uma ação lá no Supremo Tribunal Federal. É a única forma de se garantir. É a única forma hoje. Agora, a aposentadoria em 2011, ela está mais fácil ou mais difícil? Então, nós entendemos que, nós vimos no Falando Nisso, né, as dificuldades que alguns servidores impõem, que o próprio INSS impõe para pessoas que têm o direito de se aposentarem. A outra questão que a gente tem com relação à aposentadoria é quando entra o fator previdenciário. As pessoas estão se aposentando, querem se aposentar mais cedo, o governo cria o fator previdenciário, que se essa pessoa aposentar mais cedo, há um corte grave na aposentadoria, querendo com que essa pessoa fique contribuindo mais tempo para se aposentar, homem por volta dos 63 anos e mulher por volta dos 59, 60 anos. Agora eu pergunto ao senhor, eu não sei qual é a palavra técnica que se usa para isso, para mim é roubo, mas se eu estou pagando a vida inteira durante o meu trabalho para me aposentar com 10 salários, vamos supor que é o teto, se eu não me engano, é isso? Não é mais 10 salários, mas hoje está um pouco menos de 10 salários. Um pouco menos, mas vamos lá, que seja 10 salários. Se eu estou pagando para me aposentar com 10 salários, quando chega no dia da minha aposentadoria eu vou lá e recebo 2.
aquele meu rico dinheirinho ficou para quem? Foi para onde? Nos Estados Unidos existe uma forma mais ou menos como é a poupança, o dinheiro do aposentado, do trabalhador, ele rende. Isso, né? Chama sistema de capitalização. Exatamente. No Brasil, nós temos um sistema chamado sistema de repartição. Todo mundo contribui para um bolo só, cada um não tem a sua poupança, que nem é lá nos Estados Unidos, a gente contribui para um bolo só, e o formato de cálculo é para todo mundo igual. Só há o percentual do tempo de serviço que a pessoa tem, o fator previdenciário que entra para cortar ou para aumentar. O fator previdenciário às vezes aumenta. Se a pessoa tiver mais de 60 anos, o fator previdenciário pode aumentar a aposentadoria, dentro do teto limite que a pessoa pode receber. Então o que acontece? Você contribui para um bolo. Enquanto não alterar o sistema brasileiro, e o sistema brasileiro é bom em algumas coisas, porque para aquelas pessoas que ficaram alijadas do sistema previdenciário, a Previdência Social auxilia essas pessoas, né? Mas ela traz esse inconveniente. Você não sabe com que valor que você vai aposentar. Não tem como recuperar esse dinheiro. Olha, se discute entrar com uma ação que chama ação de indébito fiscal, para você, porque tem princípios de contribuição e retribuição, mas tudo isso é muita novidade ainda no sistema nosso de discussão previdenciária. A única coisa que vale a pena é você brigar e não ficar quieto, porque o direito existe e é seu. Vamos lá, tem mais uma pergunta para o Dr. Sodero no Ligue Band. Alô, Solange, eu gostaria de saber quem faz transplante renal se pode aposentar também. Obrigado. Excelente pergunta. Transplantado. Quem é transplantado, que por conta do transplante, né, ou por conta dos tratamentos, porque às vezes não é só a doença, sim, é às vezes o próprio tratamento, né? Quem daria emprego para alguém que tem que fazer algum tratamento, que tem que sair 4, 5 horas por dia para fazer o tratamento? Às vezes é o remédio que se toma, Solange. Às vezes a pessoa tem depressão e está tomando remédio para depressão, mas o efeito colateral do remédio impede que ela dirija, ela é motorista. Aí como é que vai arrumar esse emprego? Então o que a gente tem que selecionar com relação às doenças? É se o mal é incapacitante para exercer a atividade que a pessoa exerce. Se o mal que a pessoa tem, ou os remédios que ela toma, incapacitam ela para exercer a atividade, ela deve ser ou encostada no INSS, que é o auxílio-doença, ou aposentada por invalidez. Ok. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai saber qual é a melhor forma ou menos dor de cabeça, se é que a gente pode falar assim, para você se aposentar. Será que você seguir um caminho sozinho vale a pena? Daqui a pouquinho o professor Sodero responde tudo para a gente. Fica aí que a gente volta já já.